Vamos continuar tratando da questão do altruísmo, né, que a gente já abordou nas 2 semanas passadas, mas vamos abordar hoje do ponto de vista, né, do impacto que ele pode gerar no ambiente social, né? Se todas as pessoas tiverem esse tipo de comportamento, de fato, a gente vai ter uma mudança social importante. E essa é uma questão que vem sendo tratada por muitos autores desde a mais remota antiguidade até os nossos dias, né? Eu separei aqui algumas, são 4 ou 5 frases que abordam essa mesma questão com óticas diferentes e em momentos diferentes aí da história do pensamento humano. A primeira delas é do Lao Tzu, que diz assim: se você quiser acordar toda a humanidade, acorda a ti mesmo por inteiro. Se você quiser eliminar o sofrimento no mundo, elimina tudo o que é escuro e negativo em ti mesmo. Na verdade, o melhor presente que você tem a dar é o da tua própria autotransformação. Esse mesmo conceito, colocado em outras palavras, pelo filósofo alemão Immanuel Kant, diz assim: existem almas que são, por sua própria natureza, tão generosas que encontram um prazer interior em espalhar a felicidade ao redor de si e se regozijam na satisfação sentida pelos demais quando percebem que esta foi o resultado de suas próprias ações. Na sequência, temos outra frase abordando essa mesma questão, da Maria Curie, né? Uma mulher química, uma das primeiras cientistas mulheres, se não me falha a memória, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química, e que disse assim: você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio aprimoramento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. E a última frase desse bloco inicial é um texto do José Saramago, escritor português bem conhecido entre a gente, que diz assim: o egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isto contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que em cada momento for susceptível de servir os nossos interesses. Creio que na somatória dessas 4 colocações, né, ficou bem claro esse conceito que nós colocamos no título da apresentação. E vamos complementar essa colocação com mais algumas frases que nos dão algumas orientações, né? O Mark Twain, escritor americano do século XIX, já citamos muitas vezes, diz assim: faça sempre o bem, isto contentará algumas pessoas e deixará as demais perplexas, porque nós sabemos que tem pessoas que não querem fazer o bem, infelizmente. O Mark Twain é conhecido por algumas frases meio irônicas, né? Mas elas têm um fundo de verdade muito interessante, né? Tem outra frase dele aqui dizendo assim: a bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Isto é, não importa quem esteja vendo, todos entendem. E essa questão de linguagens que todos entendem também se
aplica às linguagens artísticas, né? Nós temos aqui uma frase do cantor contemporâneo, o Bono, né? Seu nome original de batismo está aí na tela, né? Para quem não conhece, que diz que a música pode mudar o mundo porque pode mudar as pessoas. Existem até tratamentos para pessoas com certas dificuldades biológicas baseadas na música e também em outras formas de trabalho artístico, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui de terapias baseadas na elaboração de arte para diversas situações e dificuldades. Então, isso mostra que a importância, né, que esse tipo de manifestação humana tem. Dentro dessa questão da gente utilizar a transformação a partir de conteúdos, né, nós temos também, obviamente, a questão da educação, né? O Nelson Mandela tem essa frase aí que é super conhecida, né, que diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, né? Justamente por isso que aqueles que querem preservar tudo do jeito que está costumam negar ou trabalhar contra o direito da educação das outras pessoas, né? Essa questão não é limitada ao mundo dos políticos ou do poder, né? Onde a gente pode talvez associar ao Nelson Mandela, mas temos frases e colocações semelhantes, por exemplo, do Dalai Lama, que diz assim: precisamos ensinar do jardim de infância até a faculdade. E ele complementa, né, que a moralidade é o caminho da felicidade. Ele nos alerta, então, que o sistema educacional moderno presta somente atenção no desenvolvimento do cérebro e não no desenvolvimento moral, né? Isso é um desafio, então, para nós melhorarmos a nossa educação. E, complementando, temos aqui uma frase do Einstein, que também já citamos muitas vezes, né? Que nos lembra aí de forma bem sutil, né, que a prevenção é a melhor forma aí da gente trabalhar em relação a essas questões, né? Ele diz que uma pessoa inteligente resolve um problema quando ele aparece, mas o sábio o previne, isto é, age antes, né, para evitar que o problema surja. Uma das questões mais em voga hoje no planeta, né, a questão do aquecimento global, está por trás dessa frase aqui, que por enquanto está classificada aí como sendo de autor desconhecido. Alguns atribuem ela a essa cantora americana, Iana Stanfield, mas eu não consegui ainda confirmar essa informação. A frase diz assim: não posso fazer todo o bem que o planeta precisa, mas o planeta precisa de todo o bem que eu possa fazer. Nenhum de nós sozinho consegue mudar o mundo, mas o mundo precisa que cada um de nós faça tudo o que pode. Isso inclui também como que a gente lida com os outros, né? Essa frase da radialista americana conhecida como Van Buren, né, falecida há poucos anos atrás, diz que o melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. É só a gente observar isso para entender como que a pessoa funciona de verdade. E o Napoleon Hill, né, um dos primeiros a escrever livros de autoajuda, autodesenvolvimento, coloca isso como regra de ouro, né, quando ele diz que, essencialmente, essa regra é fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. E para a gente fechar aqui, temos aqui duas manifestações mais poéticas, né? A primeira é do poeta americano Ralph Emerson, já citamos um par de vezes,
que diz assim: rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que, ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. Acho que carece de explicação. E se você ainda não captou, vamos fechar hoje com este provérbio indiano, também bem conhecido, né, que nos lembra que, às vezes, quem vai se beneficiar de tudo isso, eventualmente nem será contemporâneo da gente. Diz assim: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos.